Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série Teologia Paulina. Hoje é a 43ª aula, não é isso? Aula de número 43, estamos juntos aí já há alguns anos, né? Ministrando esta série. Se você é novo aí no canal, peço a você que se inscreva, não é inscrito ainda, se inscreva, né? Ativando o sininho de notificação, peço a você que deixe seu like, faça seu comentário, que você compartilhe neste vídeo aí. Já estamos há alguns anos ministrando essa série, importante aí para o nosso crescimento. Nós estamos usando como livro texto, né, essa obra interessante aqui, do Jim Down, ou Jimmy Dunn para alguns, o Apóstolo Paulo, trilogia do Apóstolo Paulo, editora Paulus, mais de 800 páginas, quase 900, né? Mais de 800, exatas 907 páginas, uma obra sensacional. Então seja muito bem-vindo, peço a você que compartilhe, né, este vídeo aí com outras pessoas, perdão, para que outras pessoas possam conhecer também aqui o nosso trabalho. Você está chegando aí no canal, dá uma olhadinha na playlist aí, tem bastante coisa aí interessante. Temos curso de História da Teologia, temos História da Filosofia Cristã, temos uma série sobre Teologia Pentecostal, temos outras coisas interessantes, dá uma olhadinha aí, você vai ver. Tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. E outra maneira também de você ajudar o nosso canal, se tornar nosso apoiador, né? Você quer fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp dos apoiadores, o link do apoio está fixado aí nos comentários aí embaixo. Quando você se tornar nosso apoiador, né, você poderá participar, fazer parte aí do nosso grupo do WhatsApp. É a partir de R$10, né? Quando você entrar lá na plataforma, você vai ver que nós temos uma meta financeira para a gente bater, para a gente alcançar. A gente alcançando essa meta financeira, a gente vai começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. Tá certo? Vamos lá, vamos começar. Para quem tem o livro aí, estou na página 170. Terceiro parágrafo. Diz o seguinte, então. Em primeiro lugar, a antiga afirmação de que o hebraico Torá é categoria muito mais ampla que o grego nomos, e que a tradução, né, a palavra lei no grego é nomos, né? E que a tradução da parte de Paulo, da primeira pela última, segundo a Septuaginta, distorceu o conceito judaico de Torá e deu fundamento injustificado para a acusação de legalismo judaico. Olha, entendeu? Alguns defendendo a Torá acusaram Paulo dele ter se utilizado do termo nomos no grego, né, se baseando na Septuaginta, e que a Septuaginta distorce, ou o termo nomos no grego distorce todo o significado mais amplo que o termo Torá, que é o termo hebraico para lei, traria. Então, muitos entendem que Paulo, se utilizando desse termo nomos, ele teria distorcido o entendimento de que a Torá então simplesmente está baseada em legalismos. Vai vendo. Diz mais ele aqui, ó. Todavia, embora certamente seja verdade que Torá é uma categoria mais ampla que lei, a coincidência entre os dois termos é desde logo substancial. O enfoque de aliança em mandamento remonta a Êxodo 24, verso 7, onde o livro da aliança, está colocando o livro da aliança aqui entre aspas, é o termo usado para o que é principalmente uma coleção de leis. Em Êxodo 34, 28, as palavras da aliança são os 10 mandamentos. No Deuteronômio, Torá denota a coleção de leis, mandamentos, estatutos, que são as obrigações da aliança de Israel. Toda esta Torá, como diz no capítulo 4, verso 8, ou todas as palavras desta Torá, né, desta lei. E em Deuteronômio 30, verso 10, diz: este livro da Torá, ou esse livro da lei, também se refere primariamente aos mandamentos e estatutos escritos nele. Quando eu era novo convertido, ou antes de me converter, quando se falava sobre os mandamentos de Deus, o que você imaginava? E muitas pessoas também imaginam. Eu imaginava que mandamentos só se referia ao decálogo, os 10 mandamentos, né, de Êxodo 20. Não, mas a lei, a gente sabe que a Torá compreende todo o Pentateuco ali, todos os preceitos, todos os estatutos, ordenanças, diretrizes, né, da Torá, que abarcava tanto a vida religiosa quanto a vida civil também, né? Tudo isso compreende a Torá, tudo isso compreende a lei, né? E aí só depois que
a gente começa a amadurecer na fé, a gente vai descobrindo que não é somente o decálogo, né? Diz mais aqui, ó. Além disso, na parte aramaica de Esdras, o hebraico Torá torna-se o aramaico Dat. Então a palavra Torá se tornou Dat, significa lei, lá em Esdras. Em outros textos da época do Segundo Templo, tanto Torá como Nomos continuam a ser usados para denotar ordens divinas que devem ser cumpridas. Isso não constitui nenhum apoio para a ligação, nomos igual legalismo, mas significa que o uso subsequente que Paulo faz de nomos para resumir as obrigações da aliança de Israel conforme estabelecidos por Moisés, ou seja, a lei mosaica, não é em si distorção ou deturpação da sua herança judaica. Muitas pessoas, né, acreditam que Paulo ele tinha aversão à lei. Não, mas se você estudar Paulo, como a gente vem estudando há alguns anos, você vai entender que ele entendeu o propósito da lei. Por isso que ele vai dizer que o fim da lei é Cristo. Ele não desconstrói a lei, ele não diz que ela foi inútil ou é inútil. Foi útil para conduzir o homem a Cristo. O fim da lei é Cristo. Ou a palavra fim ali é telos, né? Você poderia traduzir por o propósito da lei é nos levar o homem a Cristo. Outro termo muito interessante que Paulo vai falar acerca da lei, ele vai dizer que a lei ela serviu de aio. Nossa tradução portuguesa traduziu por aio. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Aio ali no original é paidagogos, daí vem a palavra portuguesa pedagogo, condutor, aquele que instrui, instrutor. Olha só o que Paulo diz. A lei tornou-se ou serviu de instrutor. Serviu de instrução para nos levar a Cristo Jesus. O que ele está dizendo? A lei só é útil, a lei foi útil ou só é útil a partir do momento que ela aponta para Cristo. Me utilizo dela para me aproximar, para me chegar a Cristo, para testificar acerca de Cristo, né? Porque em próprio Gálatas ele vai dizer, né, que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então o indivíduo que quer viver somente da lei está debaixo de maldição. Mas o indivíduo que utiliza a lei para se chegar a Cristo, procurando na lei referência ao Messias, esse sim é abençoado. E diz mais aqui, ó. Segundo, a presença ou a ausência do artigo faz alguma diferença? Devemos traduzir a lei, isto é, a lei judaica, somente quando aparece o artigo? E devemos considerar, pelo menos, algumas das ocorrências sem artigo como referências a uma lei, ou lei em geral, ou algum princípio legal? Essa questão foi muito discutida numa geração anterior. E restam poucas coisas a dizer aqui. Há consenso de que não se pode estabelecer uma regra firme com base na presença ou ausência do artigo. O contexto é o guia mais seguro. Assim, por exemplo, na primeira menção de lei em Romanos, está suficientemente claro que Romanos 2,17, né? 2,17, versículos 3 e 25, se refere à lei de Moisés, apesar de nomos não ter artigo. E a mesma coisa deve valer para o capítulo 2 de Romanos, versos 12 e 14, embora se possa argumentar que Paulo deliberadamente fala apenas de lei, exatamente porque afirmar que alguns gentios têm conhecimento suficiente do que Deus estabeleceu na Torá, sem terem a lei. Então, veja como é complicado isso, né? Não é tão fácil. Os caras discutem se há distinção, se há diferença, principalmente nas epístolas, né, paulinas, obviamente, se o que quando Paulo se refere à lei usando o artigo a lei, ou usando tão somente o termo sem artigo, lei, se há distinção. Se os dois termos são intercambiáveis, são sinônimos para se referir tão somente à lei de Moisés em geral, ou a distinção, um ou outro querendo tão somente especificar algum aspecto da lei. Veja, os caras
discutem, escrevem artigos e livros debatendo isso. Curioso, né? Ele diz aqui, da mesma forma, se poderia argumentar que a ausência do artigo em Romanos 5,13 é a maneira de Paulo indicar que o que diz tem referência mais ampla, ou seja, a humanidade adamítica, ou adâmica, que é apenas Israel. Ainda que Romanos 5,14 confirme que era a lei mosaica que ele tinha em mente. A alternância de Ronomos, a lei, e Nomos, lei, em Romanos 7, versículo 7 ao 12, parece não indicar diferença. É sempre a mesma lei, a santa lei de Moisés. Opinião minha. O Jim Dal está dizendo aqui, quando você chega no capítulo 7 de Romanos, ele fica trocando a lei, artigo, sem artigo. Então ele falou assim, parece que ele está usando ele como termo intercambiável somente. Parece que ele está apenas usando esses dois termos, com artigo e artigo, para se referir tão somente a Moisés. Então note, muitas vezes os teólogos procuram pelo em ovo, mas não desanime por conta disso. Muitas vezes eles ficam procurando pelo em ovo, mas outras vezes esse procurar por algumas questões que passam despercebidos para o leitor comum, isso é interessante, vai te ajudar em outros aspectos nos seus estudos teológicos, né? E em 1 Coríntios capítulo 9, verso 20 e 21, a distinção entre os que estão sob a lei e os sem lei, os anomoi, é claramente equivalente à distinção entre judeus e gentios. Em resumo, temos de estar conscientes de que Paulo queria fazer afirmações universais em vários pontos, até quando falava da Torá, a lei de Moisés, como tal. Mas como regra, podemos supor que quando Paulo falava de nomos e ronomos, pensava na Torá. Então o que Jim Dal está falando? Esse debate, essa discussão que se foi levantada, dizendo que Paulo fazia distinção entre nomos e ronomos, lei e a lei, artigo e artigo, né, não tem muito sentido. Ele entende que ele pensava tão unicamente, escrevendo com artigo sem artigo, a lei ou sem lei. Então somente ele estava pensando na Torá, né? Então o Jim Dal, assim como eu também, entende dessa forma, que os caras estavam ali procurando problema onde não existe. Ele diz mais aqui, ó, isso propõe a última questão que precisamos mencionar para completar o assunto. É a questão se em certos pontos-chave da sua argumentação, Paulo usa a palavra nomos no sentido de ordem, ou princípio. Isso tem importância decisiva sobre a questão se Paulo considerava a lei força positiva no Evangelho e na vida cristã. Mas não concerne a presente discussão da lei com um fator negativo na acusação da humanidade por Paulo. Medida da exigência e do julgamento de Deus. O estudo do papel da lei na teologia de Paulo poderia começar em vários pontos diferentes. Mas como percorremos Romanos, a função mais imediatamente óbvia da lei é de definir e medir o pecado e a transgressão. Este papel é explicitamente mencionado pela primeira vez como a última cláusula de acusação e depois se alude a ele mais 3 vezes nos 4 capítulos seguintes. Veja, ele já traz aqui um novo prisma, né? Eu abordei aqui no início dizendo sim, a lei serviu para nos conduzir a Cristo, mas ele diz aqui, qual a função da lei? Definir e medir o nosso pecado e a nossa transgressão. A outra definição também interessante. Para Jim Dal, a priori, a função da lei é medir o nosso pecado, a nossa transgressão, apontar, né? Jogar na nossa cara, ó. Você é pecador miserável, você precisa de Deus. Certo? Sim, em certa medida ele está correto. Aqui, ele vai citar alguns versículos aqui de Romanos. Romanos 3,20, ó. Através da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 4,15, onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 5,13, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Romanos 7,13, para se revelar como pecado através do que é bom, para que o pecado, através do mandamento, aparecesse em toda a sua virulência. 2 aspectos são dignos de nota. Um é que Paulo não disse nada sobre essa função na lei em Gálatas, onde o seu discurso sobre a lei é tão intenso quanto em Romanos. Todavia, dificilmente terá pensado nela pela primeira vez no intervalo entre as 2 cartas. Se você fizer um estudo minucioso, parece-nos, né? Essa é a impressão que eu tenho. Gálatas foi escrito, né? A gente sabe que Gálatas foi escrito antes de Romanos. Parece-nos que Paulo, ele
tem o intuito de levar aos Gálatas o entendimento de que eles não poderiam depender da lei para nada. Então parece que ele é mais intenso, a crítica é mais forte, né? Esse deslocamento, ou descolamento, melhor dizer, esse descolamento da vida em Cristo, da graça, da lei, é enfatizado ali em Gálatas. Os problemas que a igreja da Galácia vivia não eram os mesmos dos cristãos de Roma. Os irmãos da Galácia já tinha crente lá fazendo circuncisão, achando que era necessário fazer circuncisão para ser salvo. Somente crer em Jesus não era suficiente. Então, as colocações, as argumentações de Paulo em relação à lei são distintas, né? Se você observar Gálatas e Romanos. Em Romanos parece que ele até elogia a lei. A lei, ela é útil, ela é boa. Alguns até podem ficar confusos, enquanto em Gálatas ele diz, quem está debaixo da lei decaiu da graça. Se você quer se praticar a lei na íntegra, você caiu da graça. Está decaído, se afastou. Está totalmente rompido com a graça de Cristo. Então, isso é interessante a gente notar. Diz mais aqui. Assim, presumivelmente, trata-se de algo que ele julgava evidente e simplesmente não teve ocasião de mencioná-la na polêmica particular da primeira carta. Por outro lado, também podemos supor que quando elaborou a exposição mais sistemática do seu Evangelho em Romanos, essa função da lei era simplesmente fundamental demais para ser deixada de lado. Isso é confirmado pelo outro aspecto, que é a maneira, considerando-se como algo óbvio, com que Paulo alude a essa função em Romanos 3,20. Quase uma explicação posterior, em 4,15, 5 e 13. O leitor é convidado a responder com naturalmente. Ele bota naturalmente entre aspas. Em cada caso, Paulo pode referir-se a essa função como algo axiomático, como dado fundamental e pacífico, na base da qual podiam ser construídos outros argumentos, da qual podiam ser tiradas conclusões válidas. É quase dispensável perguntar onde Paulo aprendeu este papel da lei, de definir a transgressão e tornar as pessoas conscientes da transgressão. Está implícito nos códigos das leis em geral, em particular na sua advertência contra o pecado deliberado e suas cláusulas sobre o pecado inconsciente. Está implícito no deleite que o salmista experimenta na lei, na lamentação dos seus pecados. Está classificamente ilustrado no relato da tristeza e penitência do rei Josias, quando ouviu a leitura do livro da lei recentemente redescoberta, em 2 Reis 22, verso 3 em diante, e na narrativa da resposta dada pelos exilados que tinham voltado a Jerusalém, ao ouvirem o livro da lei que lhes fora lido ao longo de vários dias. Paulo deve ter aprendido isso muito bem na instrução escolar dos jovens judeus e no seu treinamento e prática como fariseu. Não precisava de elaboração de sua parte. Sim, todos nós sabemos, né, da importância, né, já vimos isso nas lives anteriores, que Paulo ele faz muita aplicação nas suas epístolas. A herança judaica, rabínica é forte na teologia paulina. Paulo, ele dá a entender, através dessa teologia, que nem tudo que ele aprendeu na teologia rabínica poderia ser descartada. Há alguma coisa que ele absorve ali e que ele entendeu ser útil dentro da teologia cristã. Ok? Então, o fato dele ter se tornado um grande mestre, um grande rabino, isso ajudou na sua compreensão acerca de Cristo. Então note, os maiores tratados que nós temos teológicos no Novo Testamento é Romanos. Por quê? Porque ele herda, querendo ou não, quer muitos acreditem ou não, ele herda consigo, né, essa herança teológica fortíssima do judaísmo. Nem tudo ele descarta, algumas coisas são aproveitáveis, né? Isso também significa, outro ponto a ser notado, que não se tratava de função da lei que ele agora questionasse ou quisesse abandonar. Permanecia axiomático para ele, como crente no Messias Jesus. Não era ponto de controvérsia entre Paulo e seus compatriotas judeus cristãos ou outros. A função da lei de definir o pecado e tornar as pessoas conscientes do pecado não era problema. Então, de me dar um alerta aqui quanto a essa questão. Ele não tinha divergências com os rabinos e judeus quanto à definição da lei. A lei apontava o problema, apresentava o problema do pecado na vida do homem. O que ele está dizendo aqui? Que tanto Paulo como cristão, na sua teologia reformulada,
e como os judeus, os rabinos, eles concordavam nesse aspecto. Ou seja, um ponto de convergência entre a teologia judaica e a teologia cristã. Demais aqui, o reconhecimento dessa função da lei também nos ajuda a reconhecer a importância de outro aspecto da mesma função, a lei como medida do julgamento divino. Para Paulo também isso era axiomático. A ligação está implícita nas passagens que acabam de ser citadas. O conhecimento do pecado através da lei também significa que todos estão sujeitos ao julgamento de Deus. O que a lei produz é a ira, e onde não há lei, também não há transgressão. E, portanto, também não há ira. O julgamento de morte está ligado com o pecado, definido pela lei como transgressão. Esta, convém lembrar, é a nota pela qual Paulo, pela primeira vez, introduz nomos na sua acusação em Romanos 2, versículo 12 e 13. E o próprio Paulo usa repetidamente o decálogo como medida da exigência de Deus no decorrer de toda a carta aos Romanos. Em outras palavras, Paulo considerava óbvio que a lei foi dada para obedecer. Submissão à lei era o que Deus esperava. Aí cita aqui Romanos 8, 7. Na verdade, o decálogo, alguns já disseram isso, né? Seria o resumo do resumo do resumo da lei. Por isso Paulo vai se utilizar do decálogo em muitas de suas epístolas, né? Muitas de suas epístolas. Algo curioso também, que dos 10 mandamentos do decálogo, 9 nós podemos vê-los novamente sendo reiterados no Novo Testamento. Somente um. Você não vê os evangelhos, nenhuma epístola dizendo vocês devem praticar isso aqui. Curiosamente, é o 4º mandamento, a guarda do sábado. Por quê? A guarda do sábado foi restrito para Israel. Sim, ainda que muitos digam isso, né? Que somos o novo de Israel, mas nós estamos livres, Paulo vai dizer, nós estamos livres de qualquer julgo de dias, meses, anos, festas judaicas. Nós não somos obrigados, como cristãos da nova aliança, a guardar esse tipo de festas, né? Ou datas, ou dias. E demais aqui, também isso vem diretamente do manual da Torá de Paulo, a advertência da maldição divina pela não observância dos mandamentos de Deus. Era fundamental para o entendimento que Israel tinha dos termos da sua relação de aliança com Deus. Abre aspas, maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas. Fecha aspas. Ele está citando aqui Gálatas 3,10, né? Que é uma citação de Paulo de Deuteronômio 27, 26. O exílio em Babilônia e a continuação da dispersão da maior parte do povo de Israel fora dos limites da terra prometida era a prova da continuação da ira de Deus. Que o juízo final seria, de acordo com a lei, era algo que podia ser considerado óbvio. Assim também o reconhecimento da necessidade de efetivamente praticar a lei era característico do judaísmo histórico. E exortações semelhantes a Romanos 2,13 podem ser facilmente documentadas em fontes judaicas quase contemporâneas. Aqui a lógica de Paulo não é substancialmente diferente das variadas exortações e apelos dos profetas de Israel. De não menor interesse e importância, aqui é o fato de que Paulo evidentemente considerava a lei como norma de julgamento universal. Os gentios seriam submetidos a julgamento de acordo com a mesma norma. Isso está implícito no resumo final da sua crítica dirigida contra o afastamento humano do conhecimento e reconhecimento de Deus, Romanos 1, 19 e 21. No final de Romanos 1, abre aspas, apesar de conhecer a sentença de Deus de Caioma, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aplaudem os que as praticam. Romanos 1, 32. Como vimos, a crítica seguia, em grande parte, o modelo da condenação judaica tradicional na diáspora, da idolatria e libertinagem sexual gentílica. É isso que eu estava falando aqui. Essa crítica de Paulo aos pagãos, aos gentios, que é uma crítica forte à idolatria, à imoralidade sexual, né? À libertinagem. Essa crítica forte dos judeus na teologia judaica, nós herdamos também isso em nossa teologia. A teologia paulina, ela reflete o mesmo posicionamento que os judeus tinham em relação ao paganismo, em relação, né, à imoralidade. É o mesmo pensamento. A questão da santificação, da santidade. Por isso que eu digo que é importante, por exemplo, se estudar livro de Levítico, né, todo o sistema sacerdotal, sacrificial ali de Levítico, numa perspectiva
né, tipológica, alegórica, apontando para Cristo. Ali vai falar sobre santificação, sejam santos porque eu sou santo. Aí não precisa nem interpretar alegoricamente, né? Literalmente você pode praticar. Está dizendo, seja santo, seja separado, você tem que ser separado. Mas, quando fala sobre a consagração no livro Levítico, consagração dos sacerdotes, da santificação, consagração para servir, né, no tabernáculo, tudo aquilo tem aspectos tipológicos apontando para a vida cristã. Então Paulo, ele herda essa ética, essa ética judaica, por exemplo, do conceito no que diz respeito, né, à santificação e à condenação do pecado, dos pecados em geral. E diz mais aqui, que ouvimos a crítica seguir em grande parte o modelo da condenação judaica tradicional na diáspora, da idolatria e libertinagem sexual gentílica. Pressupõe-se, portanto, que a humanidade em geral não só tinha algum conhecimento de Deus, mas também alguma consciência espiritual e moral do que era apropriado e do que era inapropriado no comportamento humano. O mesmo corolário segue da descrição do juízo final, em Romanos 2, versos 6 a 11, que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras, sem parcialidade. Isso é verdade. Ou seja, Deus criou o indivíduo, todo ser humano, com a consciência. Então, mesmo em civilizações onde não tínhamos uma lei, né, uma lei religiosa, /civil, como a lei de Moisés, por exemplo, na civilização egípcia havia o conceito de que o entendimento, o adultério era errado, era punido com pena de morte. Certo? E aí vem uma coisa interessante. Já que a lei punia com pena de morte o sujeito que praticasse adultério, José no Egito é preso, né? Ele é preso, o faraó prende ele, sob a acusação de que ele estava assediando, né? Queria praticar adultério, teria tentado abusar da esposa de Potifar, não foi? E alguns entendem que o fato de Potifar não ordenar a morte de José imediatamente, para cumprir a lei egípcia, teria sido pelo fato exato de que, no fundo, ele não acreditou na esposa dele. Será? Acima de tudo, Romanos 2, verso 12 a 15, destina-se predominantemente a demonstrar que os gentios que são sem lei e que não têm a lei, podem, contudo, ser considerados como sendo a lei para si mesmos. No capítulo 2 de Romanos. As razões que Paulo dá para esta afirmação são que eles fazem naturalmente o que é prescrito pela lei e mostram a obra da lei gravada em seus corações. Sua consciência ativa, usualmente entendida como denotando a consciência dolorosa ou perturbadora por amarração, dá o mesmo testemunho de sensibilidade moral mais universal. O que precisamente Paulo tinha em mente nesses versículos foi objeto de muita discussão, mas para o nosso caso a questão é suficientemente clara. Podia-se dizer que os gentios tinham algum conhecimento do que Deus esperava da humanidade, e como a lei era, para os judeus em geral, a mais elevada e mais clara expressão da vontade de Deus, também se podia dizer que os gentios conheciam a lei. Ele está discutindo aqui essa questão aqui sobre o julgamento dos gentios, né? Já que eles não conheciam a lei. Eles seriam julgados não tendo a lei, seriam lei para si mesmos, né? Ou seja, a ideia do Dimiddal é de que, em certa medida, sim, os gentios tinham uma determinada lei. A gente falou aqui sobre consciência, né? A consciência nos acusa, até mesmo quem tem o Espírito Santo, né? E a consciência vai acusar quando você está fazendo algo errado ou algo certo. Assim se podia dizer que a lei era a medida da exigência e do julgamento de Deus para o mundo, da humanidade como um todo. E Paulo podia encerrar a sua acusação com muita propriedade. A lei cala toda a boca e torna o mundo inteiro sujeito ao julgamento de Deus. Primeiro o judeu, mas também o gentio. Esta, portanto, é a primeira função da lei que emerge do estudo de Romanos. A lei, na sua função de definir o pecado, dando conhecimento consciente do caráter de transgressão do pecado e servindo como uma medida do julgamento divino de tal transgressão. A primeira função, não é a única. Para Dimiddal, não é a única. Concordo também com ele. É uma das funções da lei. Definir, né, e conscientizar o homem do caráter da transgressão, do problema do pecado na sua vida. Tá certo? Até a próxima. Deus abençoe. Fui.